Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais um episódio da nossa série de mensagens sobre como conhecer mais a Deus nesse ano de 2026. E hoje, em específico, eu quero falar com vocês sobre meditação. Como que nós podemos conhecer mais a Deus através da meditação na palavra dele? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E quando a gente fala sobre meditação, com certeza um versículo que vem à mente é aquele que está lá em Josué capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você prosperará os seus caminhos e será bem-sucedido. Interessante que aqui Deus está falando para Josué o segredo dele prosperar, o segredo das coisas darem certo na vida dele. E o segredo que o Senhor compartilha ali é ele meditar na palavra de Deus, é ele compartilhar a palavra de Deus, é ele viver a palavra de Deus. Mas o foco aqui é sobre meditar. E primeiro a gente precisa entender o que é meditar. Meditar, se a gente pudesse simplificar o significado dessa palavra, a gente poderia resumir como pensar de maneira profunda. Sim, pensar de maneira profunda. Mas, Felipe, eu não sei meditar. Mas se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Porque meditar, como eu falei aqui, é sobre você pensar sobre aquilo de uma maneira profunda, no sentido de você ficar refletindo sobre aquilo e você ali começar a pensar a respeito daquilo que você leu e você lê novamente e aquilo fica na sua cabeça e você começa a pensar como que você pode aplicar aquilo no seu dia, você começa a pensar como era aquele contexto daquilo que estava escrito, você começa a refletir de uma maneira ali totalmente diferente. Você não passa apenas o olho lendo de uma maneira superficial, de uma maneira corrida, de uma maneira rápida. Não, você para com atenção, olha, lê o texto e reflete sobre esse texto. Você foca naquele ponto ali, sabe? Então é totalmente diferente de uma simples leitura. Ler, a gente aqui pode ler, 10 páginas num dia, ou até mais, para os leitores mais vorazes. Mas meditar, às vezes você vai ler um versículo ali e você vai ficar meditando naquele versículo. E através daquele único versículo, você vai extrair coisas tão grandes ali, Deus vai te trazer revelações que você nunca imaginou. Mas porque você parou e olhou com atenção, porque você parou e pensou ali de uma maneira mais profunda a respeito daquilo, com um enfoque naquela parte, você conseguiu absorver isso. Então, fica claro aqui que meditação é simplesmente a gente pensar de uma forma mais profunda. Ou seja, focado naquilo. Beleza, então eu entendi o que é meditação. Mas por que eu devo meditar? Por que eu devo meditar? Como que isso faz com que eu conheça mais a Deus? Como que isso pode me levar a um nível mais profundo de relacionamento com Deus? Primeiro, porque ajuda a extrair mais a fundo o que o texto diz. A meditação ajuda a extrair aquilo que o texto diz, de uma maneira mais profunda. E o que é a Bíblia? Como a gente já viu aqui em outros vídeos, a Bíblia é a palavra de Deus. Então você ali meditar, você extrai tudo o que aquela passagem, o que aquele versículo ali tem a compartilhar, aquilo que o autor queria dizer naquele tempo, aquilo que Deus quis compartilhar ali através dessa passagem. Então, é necessário a gente meditar porque a gente consegue extrair de uma maneira mais profunda. E isso nos leva a conhecer a Deus não de uma maneira superficial, mas de uma maneira mais profunda. Porque nós não estamos lendo a palavra dele apenas como uma leitura rápida, mas com a intenção mais profunda em conhecer a palavra dele. E à medida que a gente conhece mais a palavra dele, a gente conhece o plano dele.
E não só conhece o plano dele, mas a gente conhece mais a ele. Porque nós vemos de Gênesis a Apocalipse, Deus se revelando à humanidade. Não é verdade? Então, quando a gente para e reflete nisso, ao ler as Escrituras, a gente vê o quão rico é ali em detalhes a Bíblia. Nós vemos o como Deus deixou ali cada ponto, cada vírgula, cada palavra, cada letra ali com uma intenção específica. Nada na Bíblia, grave isso, nada na Bíblia é por acaso. Nada está ali à toa. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma intencionalidade. Eu tenho feito um curso de leitura bíblica e algo interessante, começou recente agora, e algo interessante que um dos pastores que estava ministrando esse curso falou é que até em números, né, a gente vê toda aquela genealogia ali, e muitas das vezes muitas pessoas pulam aquela leitura, mas até aquilo ali, tudo tem uma intencionalidade do autor, tem ali um objetivo da parte de Deus, não está ali à toa, não está ali por acaso. Segundo motivo por qual eu devo ler a Bíblia é porque dessa maneira nós vamos gravar com maior facilidade o que está escrito. Nós vamos gravar. E qual que é o benefício disso? É que num momento de dificuldade, num momento de angústia, no momento em que você está ali mesmo passando por uma situação, você traz a palavra de Deus à sua lembrança. No momento que você tem que tomar uma decisão, você traz a palavra de Deus à sua lembrança. E como que isso te ajuda? Ajuda porque ao trazer a sua lembrança, o Espírito trazer a palavra à sua lembrança, você tem ali a oportunidade de decidir obedecer a Deus ou fazer uma escolha errada. Você tem a opção de decidir no momento de tristeza e trazer uma palavra de alegria. Você tem a opção de se alegrar com aquilo que a Bíblia diz ou de continuar ali triste naquele momento. Então entende que é extremamente fundamental a gente meditar? E quando nós trazemos a nossa lembrança e nós escolhemos obedecer, nós agradamos o coração de Deus. Nós, como filhos amados, nós precisamos desejar agradar o coração do nosso Pai, não é verdade? Então nós precisamos mesmo. E terceiro motivo pelo qual eu devo meditar, pelo qual nós devemos meditar na Bíblia, é porque vai gerar um entendimento melhor, facilitando para colocar em prática. Então não é apenas ali algo ali que eu vou estar lendo, algo que eu vou estar ali às vezes compartilhando sobre uma leitura rápida, mas eu vou estar adquirindo um entendimento melhor. E ao refletir, ao meditar sobre aquilo de uma maneira mais profunda, eu começo a pensar e Deus começa a me revelar como eu posso colocar aquilo em prática. Como que eu posso trazer aquilo para a minha realidade. Independente se está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, como que eu posso pegar aquilo, né, sem tirar do contexto, sem ali tirar da intenção que o autor quis compartilhar, sem tirar ali do propósito central que a Bíblia ali está mencionando e trazer isso para a minha realidade. Então, através da meditação, nós conseguimos conhecer a Deus mais profundo por conta dessas razões. Porque eu consigo extrair mais a fundo, porque eu consigo gravar melhor, isso me ajuda a obedecer a Deus e também porque isso me ajuda a colocar em prática no meu dia a dia e viver de uma maneira que glorifica a Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Não é verdade? Beleza, então, Felipe, eu entendi o que é meditação, eu entendi por que eu devo meditar, né? E como isso faz com que eu conheça mais a Deus, mas como eu posso meditar? Como que eu faço meditação? E aí, queridos, a gente vê que existem diversas formas de a gente ter esse enfoque no texto. E aqui eu vou mencionar algumas delas. Primeiro, a gente ficar em silêncio ao refletir. Ficar em silêncio porque se a gente começar enquanto a gente está refletindo e pensando ali sobre aquela passagem, sobre aquele texto, e vier tantas outras coisas, tantos outros afazeres na nossa mente, a gente dispersa e aquilo acaba caindo no esquecimento. Já aconteceu com você de ler algo pela manhã
e às vezes refletir ali, mas no final do dia você nem lembrar mais, porque tanta coisa veio à sua cabeça que você acabou esquecendo. Já aconteceu com você? Então, por isso que é necessário a gente ter um momento em silêncio, né? Mas também fazer as outras coisas que eu vou mencionar aqui. A gente orar pedindo a Deus entendimento em relação àquilo. A gente lê aquilo que o autor compartilhou, mas pedir a Deus, Deus, me revela, o que o Senhor está querendo dizer aqui? Eu não estou entendendo, eu li uma, duas, e leia mais de uma vez. Leia mesmo aí 5 vezes, 10 vezes, quantas vezes for necessário, e com atenção. Mas, Senhor, eu não entendi. Ore, coloca diante de Deus. A Bíblia é o único livro que a gente pode ler com o autor ao nosso lado. Então, ore, coloque mesmo diante de Deus. Em seguida, continue refletindo sobre aquilo. E uma coisa também que eu oriento aqui sobre como meditar é escrever. Tem algo que eu já fiz algumas vezes, que é o seguinte: uma passagem que eu li, por exemplo, pela manhã, que é o horário que eu gosto de fazer meu tempo devocional, que eu li ali e aquilo me saltou aos olhos, e isso é importante, né? No momento que a gente está lendo a Bíblia, algo salta aos nossos olhos e a gente reflete sobre aquilo ali em específico, na nossa leitura matinal. E aí eu peguei e escrevi aquele versículo num papel e levei para o meu trabalho. E coloquei, né, eu trabalho no escritório, eu coloquei ali no pezinho ali do meu computador. Para quê? Para que ao decorrer do dia eu pudesse ler novamente aquele versículo e aquilo não saísse da minha mente. E essa é uma boa estratégia para a gente continuar ali meditando sobre aquilo. Então, ficar em silêncio, ler diversas vezes, orar, continuar ali refletindo, escrever num papel e também se imaginar. E aí você pode ser muito criativo nesse sentido, mas é importante abrir um parênteses aqui no seguinte, e é algo que eu tenho aprendido recente também, que a gente tem que considerar a intenção do autor ao escrever aquele texto. A gente não pode, como leitores, ler aquele texto e nós sermos soberanos ali, colocando algum comentário sobre aquele texto e esquecendo completamente o que o autor queria dizer com aquele texto. Não. A gente tem que considerar e buscar entender o que o autor daquele texto queria compartilhar ali. O que ele quis expressar através daquelas palavras. E pedir mesmo em oração a Deus. Mas é importante a gente ter esse entendimento para que a gente não tire uma passagem totalmente fora de contexto para tentar ali aplicar e colocar de uma forma totalmente distorcida na nossa vida. Então é importante isso. Então se imagine naquele contexto, tudo aquilo que estava acontecendo naquela época, se imagine ali naquela região, se imagine ali naquele cenário, você vendo tudo aquilo, se imagine mesmo. E também reflita, não só ali você dentro daquele cenário, mas reflita, caramba, aquilo lá que eu estou lendo foi para aquele cenário, para aquele contexto, para aquela época. Consegui entender o que o autor estava expressando. Beleza, mas agora como que eu faço para inserir isso no meu contexto, na minha realidade, na minha época? Sabe? E ao refletir, ao meditar nisso de uma maneira mais profunda, pensando a respeito disso, nós vamos ali, e você pode mesmo escrever, é bom você ter um caderninho de anotações em relação a isso, e aquilo, aos poucos, a gente vai crescendo no conhecimento do Senhor. E é aos poucos. Meditação, você não vai meditar em 10 páginas num dia só, não. É aos poucos. Aos poucos ali você vai refletindo. Tem um grande pastor que eu estava vendo esses dias no podcast, ele compartilhando que ele não faz leitura rápida. Ele já leu a Bíblia diversas, inúmeras vezes, mas o que ele costuma fazer? Ele mora num livro. Então, por exemplo, se ele está lendo Colossenses, ele mora em Colossenses por um tempo. E até, né, depois de ele terminar ali, de ruminar aquilo, dele mesmo meditar, refletir e tudo mais, ele vai para outro livro, sabe? Então, é fundamental a gente ler a Bíblia toda? Com certeza. Mas é importante também a gente ter esse enfoque, a gente meditar, a gente parar mesmo e pensar de uma maneira mais profunda sobre aquilo que o texto quer dizer para a gente. Que dessa maneira a gente vai, com certeza,
conhecer a palavra de Deus mais a fundo e, por consequência, conhecer Ele mais a fundo. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva em nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis para que outras vidas venham a ser alcançadas através dessa palavra. Porque aqui a gente tem apenas um único objetivo, é contribuir para que nós, como igreja, possamos viver uma vida alinhadas com Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.